Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje um programa muito especial. Estamos completando 18 anos no ar. Programa de número 690. Como o tempo passa rápido, né, gente? E é claro que sempre muito agradável durante esses 18 anos. E hoje nós vamos ter um programa muito especial. Nós vamos falar de respeito. Nós vamos falar de valorização da vida humana. E vamos falar da contribuição dos negros para a sociedade brasileira e, claro, mundial. Vamos falar também de intolerância racial, que, aliás, isso machuca um pouco o ouvido da gente, né? Nós vamos entender hoje, durante o programa Mega Profissionais, e, é claro, conversando com pessoas muito esclarecidas, pessoas especiais. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber, também no programa com a gente hoje, a atriz Isabel Filardi. A atriz que é uma estrela reconhecida nacionalmente, que, aliás, eu vou tentar resumir aqui o currículo dela. 27 anos, não dá para falar em 3 minutos. São mais de 13 novelas. Ela atuou em mais de 6 filmes, várias peças de teatro, em diversas campanhas publicitárias, inclusive as marcas mais importantes nacionais e multinacionais. Entre elas Coca-Cola, McDonald's, Lux, L'Oréal e Jeep. Em 2018, ela lançou seu filme como coprodutora, Love Rock Blues, que, aliás, lançou a sua filha também como atriz e também cantora. Em 2018, ela participou lá da Xuxa, lá do Dance Brasil, da Record TV. Participou também do musical Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, lá no teatro, que, aliás, chamou a atenção de toda a mídia nacional. E também ela é influenciadora digital. Aliás, a gente já começa até a tremer, porque realmente é uma das figuras mais importantes, mais reconhecidas em todo o Brasil e mais respeitadas, inclusive, pelos seus colegas. Nós vamos falar sobre isso hoje no programa. Vocês estão vendo aqui de fundo? Olha lá, olha o sorriso. O sorriso é marca registrada. Ela é linda, né? Linda, linda. E daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais com Isabel Filardi e entender mais da contribuição dos negros na sociedade brasileira. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta, programa muito especial, número 690, 18 anos de felicidade, de alegria e, é claro, de sucesso. E por falar em sucesso, hoje estamos recebendo aqui no programa Mega Profissionais a grande estrela nacional, Isabel Filardi. Grande estrela nacional. E linda, como sempre, sorriso. E com uma plateia muito especial, de muitos convidados especiais. Vários. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aliás, que mulheres lindas, você viu? Eu já vi. Elas são irmãs, sei lá? Não sei, são? Ah! Matei a salada, viu? Elas têm um Olho negócio clínico, assim, ó. Olho clínico. Elas têm um negócio assim, ó. Aliás, eu tentei resumir o seu currículo no início do programa, mas 27 anos não tem como, né? Não tem como. Inclusive, você ainda vai estar esse ano lá no Detetives do Prédio Azul, do canal Globo, da Globo. Pois ainda não estreou, né? Eu tô louca pra ver esse negócio. Eu fiz uma bruxinha, muito interessante. Isso que eu queria saber agora. O que você fez lá, Isabel? Você fez uma bruxa. É uma bruxa. É má? Não, ela é boa. Ela é a bruxa da dança. Você veja, isso aí, na verdade, é uma herança do Dance Brasil. Exatamente. Dance, da Xuxa. Exatamente. Mas é uma figura, botar umas mechas no meu cabelo. É um negócio muito maneiro. Vamos falar só nós dois aqui. É claro, só tem algumas pessoas assistindo a gente. A Xuxa, ela é toda aquela simpatia mesmo. É. Você que já conhece ela desde muito tempo, desde a época de Sublimes. Nunca mudou, ela nunca mudou, sempre foi a mesma. Sempre carismática, é uma pessoa que quando chega assim no lugar, ilumina o lugar, que você fica assim, ó. Eu até hoje ainda fico um pouco mexida quando eu encontro com ela. Mas é a característica das grandes estrelas, né? Elas trazem com elas esse brilho, assim como acontece com você. Eu tive a felicidade e a alegria de trabalhar com você e, claro, estamos ainda trabalhando e vamos trabalhar por muitos anos, se Deus quiser. E se eu continuar fazendo um bom trabalho, porque senão eu sou demitido, né, também, porque acompanhar você não é brincadeira. Por que não? Eu sou super facinha. Você faz tudo, Quando você não está no cinema, você está na
televisão. Quando você não tá na televisão, você tá no teatro. Quando você não tá no teatro, você tá fazendo leitura de um novo filme. Sim. Quando você não tá fazendo leitura de um novo filme, você tá coproduzindo um outro filme, né? Essa é a minha mais nova faceta. Não, e além de dirigir, dar palestras em todo o Brasil. Sim. Ou seja, ainda é influenciadora digital, tem um programa ao vivo toda quarta-feira pelo Instagram. Sim, senhor. E como é que você quase dá toda conta? quarta-feira, né? Porque quando, por exemplo, hoje estou aqui. Hoje você está em Não Goiânia. vai acontecer. É. Entende? Aí eu falo com os meus amores, que eu chamo de amores. Queridos, hoje não vai acontecer. Ou, se por um acaso não acontecer, não fiquem chateados. Porque eu provavelmente vou estar fazendo alguma outra coisa importante, tanto quanto. Mas logo que der, eu volto. Né? Porque as pessoas entendem. Eu vejo que toda semana eles estão lá, interagem com você. É maravilhoso. Aliás, só aumenta a sua audiência. Graças né? a Deus. No ao vivo. Sinal de que o assunto é bom, a pessoa está agradando. Ah, né? isso. Gente, e ela ficou conhecida como influenciadora digital, principalmente pelo conteúdo que ela leva. Né? Não gosto de falar bobagem, não. Eu gosto de falar coisas que vai contribuir para que a pessoa, para transformar a vida da pessoa, para acrescentar, para inspirar. Acho que a gente está num momento de vida muito esquisito, aonde as pessoas, é uma coisa que eu percebo muito, onde as pessoas têm o meio de comunicação, às vezes, dependendo de alguns, não são todos, tá? Não vou generalizar, mas eles gostam de enaltecer as coisas ruins, gostam de mostrar as coisas ruins. E eu gosto de ir na mão contrária. Eu gosto de falar das coisas boas, eu gosto de mostrar as coisas boas, eu gosto de mostrar os sucessos e as vitórias. Mas porque eu sinto que essa balança, ela não está tão equilibrada, sabe? Então eu gosto de falar dessas coisas. Tem um monte de coisa ruim acontecendo. Sim, na medida do possível eu vou lá e dou a minha opinião. Mas eu dou minha opinião muito assim, pontualmente. Eu gosto de botar o dedo nas coisas boas, utilizar as coisas boas. Infelizmente, a mídia, de uma forma geral, principalmente o jornalismo, antigamente a gente tinha uma escola que falava que a tragédia é que vendia jornal. Na época do jornal impresso, a gente tinha muito isso na redação. Olha, a tragédia que vende, é sangue que vende. Então vocês têm que fazer alguma coisa, tem que gerar algum tipo de notícia. E de tanto fazer isso, as pessoas já não gostam mais de ouvir. Elas já não gostam mais de ver sangue. Elas estão querendo ver qualidade. E talvez por isso que seja o motivo de pessoas como você, de influenciadores digitais, que alcançam um grande público nacional e internacional. Eu vejo um monte de gente da Itália, entrando tem lá. Né? Deixa eu pensar. Tem Itália, Lisboa, tem Cabo Verde. Eu falo assim, tem os Estados Unidos. Tem Estados Unidos, muita bastante, gente. Bastante. E todos eles entram, interagem com você, conversam mandam. numa boa. Às vezes são muitos brasileiros que estão morando fora, né? E estão me seguindo, já me acompanham já há muito tempo e me descobriram ali, aí vão e seguem, continuam seguindo. Essa história da internet, que no caso abrange geral, o público em geral e o mundo geral. Como é que você se adaptou, Isabel? Porque você é uma artista muito nova, você é muito novinha, de idade. Agora você teve o privilégio... dele. Gente, mas é verdade. Ela é novinha, sim. Ela teve novinha quanto, rapaz? Eu sou da época das cartas. Não, mas isso também eu sou, e eu também sou novo. Opa, então não tem referencial. O fã pra falar comigo tinha que mandar carta. Eu vi toda essa progressão. Era bom isso. E mandava carta para a revista me mandar. Olha aí o caminho. Uma burocracia. Não tinha esse acesso, né? Aí depois veio o computador, veio o fax. O fax. Depois veio o História da comunicação com Isabel Filardes. Vamos lá. Não, mas é porque eu estava fazendo essa analogia esses dias, nessa progressão tecnológica, e ao mesmo tempo uma regressão emocional do ser humano. Sou doida, mas enfim. Mas eu fico observando essas coisas. Ao mesmo tempo em que a gente tenha todas essas máquinas a nosso favor, aproximando as pessoas, entre aspas, ela separa as pessoas. Porque eu sou daquela que gosto de conversar olho no olho, eu gosto de ter contato, eu gosto de estar perto, eu gosto de jantar, de almoçar, eu gosto de gente. E ao mesmo tempo, as pessoas às vezes não ligam pro outro para dar feliz aniversário. Manda uma mensagem. Mas você é teu amigo, rapaz, por que você não vai ligar? Não é não. E então tem essa questão da tecnologia e tal. Eu demorei um pouquinho para me adaptar. Eu confesso. Confesso que eu demorei um pouquinho para me adaptar. Então, tanto que se você for olhar assim, a
a quantidade de seguidores, se é que assim eu posso dizer, né? Seguidores que eu tenho em relação a outras pessoas públicas que começaram a trabalhar depois de mim, elas têm muito mais seguidores do que eu, mas é porque circunstâncias, enfim. Eu já parei de me questionar sobre essa questão, mas os que eu tenho são muito fiéis. Se você me permite uma pequena parte, Isabel, com relação a essa questão de marketing digital, o que a gente observa realmente é que grandes números, ou números exagerados demais, eles infelizmente não reportam a realidade, não são seguidores reais. Isso é muito fácil de detectar, porque você vê aqueles milhões de pessoas seguindo, aí quando você vai ver as curtidas, os comentários, são muito pequenos. Aquilo ali já evidencia realmente quantos reais seguidores aquela pessoa tem. E você, por eu te conhecer e ter a oportunidade de trabalhar diretamente com você, eu sei que todos aqueles que te seguem são reais. E todas aquelas curtidas são verdadeiras. Os comentários realmente são verdadeiros. É por isso que as grandes campanhas publicitárias, todas, questionam valores com você, ou querem colocar você. E são empresas grandes, são marcas nacionais e multinacionais. É por quê? Porque tem essa leitura do identificador e principalmente do influenciador digital, né? É muito visível, né? E é claro que todos vocês que estão me acompanhando sabem muito bem disso, né? Você quer acompanhar uma pessoa lá nas redes sociais, quer saber se é real ou não os seus seguidores, é só comentários, ver as curtidas, ver as visualizações, que ali não tem dúvida, né? Ali a gente já pega tudo. Agora, falando sobre essa questão do influenciador digital, que você falou que entrou recentemente, né? Esse recentemente tem quanto tempo? Acho que 2 anos, talvez. É muito pouco tempo. É pouco tempo, porque nós estamos trabalhando há um ano e algumas coisas. Eu comecei um pouquinho antes, bem devagar. Depois é que a gente deu uma acelerada no processo. Foi bem rápido, né? 2 anos. Hoje você tem uma média de 7 mil visitas por semana e você aumenta os seus seguidores. Não faço a menor ideia. Isso eu posso falar porque eu trabalho com essa parte, essa né, parte com ela. Sua, é uma média de 7 mil, 7.500 visitantes por semana que entram lá e vários novos seguidores. Você tem que crescer muito, né? Amém. E tudo isso muito real. Isso é muito legal. E o que eu acho mais importante é você levar conteúdo. Né? E não contar bobagem, falar bobagem, fofoquinha, né? Não isso gosto, aí você não. não. Isso já tem bastante, não é não? Sim. Se a gente for parar para pensar e observar, eu me preocupei quando eu comecei a fazer os programas, eu me preocupei com isso. Falei, vou falar de quê? Vou falar sobre quê? Quais assuntos? Ou não, qual assunto? Eu não queria falar sobre um assunto. Já que eu faço tanta coisa, né? Converso com tanta gente, tenho acesso a tantas vertentes. Eu falei, vou falar sobre vários assuntos, sobre aquilo que me vai... Sobre aquilo que me é mais verdadeiro. Eu acho que as pessoas estão precisando de um pouquinho disso, aí eu me preocupo com isso. Agora, a gente só mudando um pouquinho de assunto, porque a curiosidade é demais. Você está de volta às novelas. Graças a Deus. Aliás, quero agradecer a Record TV pela liberação da atriz Isabel Filates para conversar com a gente hoje, que a gente sabe que é muito difícil, né? A Record liberar você lá. O negócio é restrito lá, eu dei uma olhada lá no negócio do contrato. Eu sei como é que é e a gente acompanha, né? Lá. Agora, você está de volta à novela Topíssima, que é uma nova aposta da Record. É mesmo. Ela está apostando, inclusive, um elenco muito forte, né? Que está trazendo você lá para a novela. E você vai fazer uma médica. Doutora Vera. Doutora Vera. As gravações já começaram. Começaram. Essa novela é uma grande aposta porque é uma novela atual. É uma novela que vai entrar no horário das 19 horas. Coisa que eles não tinham feito ainda. E os assuntos abordados neste horário são assuntos atualíssimos e muito fortes. É um grande desafio para o Foguinho, que é o nosso diretor-geral, porque falar sobre assuntos como drogas, aborto, né, são questões muito difíceis de discutir, ainda mais neste horário. Sim. Mas vamos encarar esse desafio. Agora, uma curiosidade, Isabel. De negra no elenco, é só você? Rapaz. Porque eu tive a curiosidade de olhar na internet. Acho que sou eu e mais um rapaz, talvez. É isso? Só mais um ator lá. Você é uma das grandes atrizes do Brasil e que as pessoas te conheceram em várias novelas, te conhecem, te identificam os seus papéis. Você, Isabel, como negra e representante dessa classe e levanta essa bandeira com muito orgulho, você teve alguma dificuldade nessa área? Você sofreu alguma discriminação em algum momento da sua vida? Profissional?
eu não quero ser injusta no meu comentário, mas vamos lá. Eu poderia dizer que não. Por quê? Desde o momento em que eu comecei a fazer televisão, as minhas personagens até hoje, tirando salvo uma, que foi uma escrava que eu fiz, que foi na novela do Gilberto Braga, que eu tive dificuldade em aceitar o papel justamente por ser escrava e por não ter, a princípio, uma história. Mas vamos lá. Todas as personagens até então foram personagens diferentes, foram personagens que falavam sobre o preconceito racial algumas, mas que tinham uma certa posição. Eu já fiz uma fisioterapeuta, eu já fiz uma terapeuta, eu já fiz uma bancária, eu já fiz Você já fez a Ritinha? Ritinha. A Ritinha era uma camponesa, era uma garota do interior. Ficou na história. A Ritinha, essa aliás, ninguém apaga ela. Ninguém apaga esta criatura. Eu nunca vi igual. Então, eu não posso dizer assim, e eu trabalhei assim, sempre tive um trabalho por ano, estava sempre trabalhando e tal e tal. O que eu posso dizer sobre isso? Em compensação, aos bastidores, à boca miúda, nas entrelinhas, é que a gente percebe onde é que está o preconceito. Porque o preconceito antes, agora não mais, né? Agora, com as redes sociais, tudo está vindo à tona. Todas as pessoas, vamos dizer assim, os racistas, né? Eles estão se manifestando. Por que eles estão se manifestando? Porque o meu povo acordou. Simplesmente o meu povo agora entende que ele tem uma identidade, que ele tem uma voz e que ele é importante e que ele tem que tomar posse daquilo que é dele. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. É muito difícil. É muito complicado. Ser pressionado culturalmente, ser colocado numa situação abaixo do que seria normal. Abaixo da capacidade, né? Eles acham que não somos capazes. É dessa forma que o racista pensa. Entendeu? Inclusive, esse programa, essa pauta, vai me ajudar muito a entender. Convivendo com Isabel Filardes, eu pude entender um pouco. Eu pude entender um pouco mais desse universo. Inclusive, recentemente, isso você não sabe, eu vou falar aqui para todos vocês, aqui nós somos muito verdadeiros, e para vocês também que estão aqui na plateia. Recentemente eu falei uma frase com ela, eu falei: Isabel, eu não vejo cor de pele, eu não consigo enxergar cor de pele branca, preto, moreno, escuro, claro, amarelo. Eu não consigo entender essas cores, eu não vejo isso. Ela foi e falou o seguinte: engraçado, o Edu falou a mesma coisa que você. Ela não sabe disso. O Edu é o stylist dela, que cuida do figurino dela. E o Edu é do Sul, e é branco também. Quando ela falou isso, me deu um estalo. Eu falei: opa, será que eu não estou fazendo discriminação ao falar isso? Como é que eu estou vendo isso? Eu não vejo cor? Eu tenho que ver a cor, sim. Eu tenho que ver para respeitar. Eu tenho que ver para entender as diferenças. Eu tenho que ver que há discriminação, sim. Você não sabe disso. E isso caiu a ficha de eu ver a situação de uma forma diferente. Né? E conversando sobre isso com o meu diretor do programa, que não pôde estar aqui, Eduardo, é uma pena que você não está aqui porque você está com dengue, né? O Eduardo falou para mim a mesma coisa. Falou: eu falo também isso. Eu falei: Eduardo, a gente tem que repensar essa situação. Porque não é assim, não. A gente tem que enxergar as diferenças e respeitar e não fingir que ela não existe. Talvez seja esse o motivo para essa questão, de eu fugir um pouco disso. Não é. O que acontece? Para você é natural, é normal, você não é racista. Você não é racista. A pessoa que não é racista, ela não vai colocar a cor na frente de uma capacidade. E é isso que as pessoas pensam. Eles pensam que nós não temos capacidade, não somos capazes de estar, de ocupar. E isso vem ao longo da história. Desde a abolição, que nunca houve. A abolição é apenas uma assinatura, correto, professor? É um fato. A abolição é apenas uma assinatura. Então a gente, logo após a abolição, andei estudando um pouco, é preciso. Logo após a abolição, todos os povos imigrantes que vieram para cá tiveram a sua terra, outros tiveram acesso à educação e o nosso povo não. Não sabias? Não tinha direito à escola. Não tinha direito a um pedaço de terra. Então as pessoas perguntam: por que a maioria negra está hoje nas comunidades, nos quilombos, nos morros desse país?
por conta disso, porque não tiveram acesso. Aliás, sobre essa questão cultural, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Tá. Isabel permanece com a gente, Sim. e a plateia também, e a gente vai para o intervalo e já já nós voltamos. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais, com essa plateia seleta que vocês estão acompanhando conosco aqui hoje no programa, e uma convidada muito especial, a atriz Isabel Filardes. Isabel Filardes foi a primeira atriz negra no Brasil a quebrar o estereótipo de atores negros que sempre faziam aqueles papéis de escravos e empregados domésticos. Com certeza. Primeira atriz negra a protagonizar uma campanha publicitária de sabonetes Lux e a primeira mulher negra embaixadora da L'Oréal. Que responsabilidade, hein, Isabel? Eu não tinha dado conta disso não, você sabe, né? Você não via isso? Não. Você era muito menina quando você Muito fez garota. isso. Eu comecei Modelo. a trabalhar com 18, fui pra televisão entre os 17 e 18 anos, tanto que eu tive que ter uma autorização especial para poder fazer a novela. Eu era de menor ainda e minha mãe me acompanhando.
impecável, pronto para o meu trabalho, né? Eu tenho que estar com o meu texto dentro para que eu esteja disponível para o diretor fazer o trabalho que ele tem que fazer. Eu não posso chegar no estúdio e não estar com o meu texto decorado. Eu vou prejudicar os meus colegas, eu vou prejudicar toda uma produção e por aí vai. Isso vai em qualquer profissão. Você tem que estar pronto para aquilo que você vai exercer. E por que eu estou fazendo essa observação? Por quê? Eu tenho uma pequena experiência nessa classe artística, a gente Sim. tem outras atuações, já convivemos em outras situações com outros artistas, com outras emissoras de televisão, e é claro e é muito comum acontecer do artista chegar atrasado, às vezes um pouquinho alcoolizado, sem o papel decorado, Yeah. e aquilo ali os outros atores são obrigados A lidar a lidar com aquilo e, Eu entre já- aspas, respeitar. Eu já vivi muito isso, já vi muito isso acontecer. Ficava, enfim, chateada, mas vai se fazer o quê, né? Aí depois disso, respondendo a outra, né? Aí eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com pessoas no meu primeiro trabalho na televisão. Pessoas que, os negros que me cercaram naquele período eram pessoas, porque um já está no céu, que é Grande Otelo. Grande Otelo. Já trabalhou com Grande Otelo, gente. Olha, não é pra qualquer um, né? Grande Não, era- aplausos. O Grande era demais. Trabalhou com Grande Otelo. É, Né? o último trabalho dele. Olha aí. Foi o último trabalho dele. E ele junto de Chica Xavier, que está viva, graças a Deus, mas está bem já idosa e está bem dodói. Essas duas figuras ali ao meu lado o tempo inteiro, me ensinando. Essa questão de Escola, hein? postura, dignidade, disciplina. Não importa se o outro colega chegou atrasado, você não tem que ir no viés dele, você tem que fazer o correto. Seja correta, seja digna. E ele, pequenininho, nossa, falava baixinho aqui comigo. Engraçado, e você não tem essa visão do Grande Otelo nas telas, né? Porque ele sempre brincalhão, sempre descontraído. Muito sério, muito. Ele era um cara sério, muito correto, muito, sabe? Incrível, assim. E Chica também falava assim, questão de postura, não sei o que, postura. Mas isso também do próprio diretor, eu aprendi muito com o Luiz Fernando de Carvalho. Então, tanto que depois que eu terminei a novela, eu nunca fiz curso de teatro. Eu não sou formada em artes cênicas. A vida me formou. E aí eu falava assim, Luiz, agora eu preciso, né, fazer um curso, né, Luiz? Porque você me trouxe para cá sobre a condição especial de uma autorização do sindicato. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu digo, quando eu digo destino, existe destino. Eu não era formada. Ele falou assim, para que você vai fazer curso? Eu falei, mas Luiz, as pessoas aqui são formadas, eu não sou não. Eu falei, você não precisa fazer curso, eu não quero que nenhum curso tire a sua naturalidade. Nenhum curso vai dar a verdade que você tem. Eu falei, tá, mas assim, eu posso fazer você pode fazer uma fono, se você achar que deve, você pode fazer uma aula de canto, você pode fazer uma aula de dança, você pode complementar o talento que você tem. Mas eu não quero que você faça. E eu até Aula hoje... de canto. Você foi da Sublimes. Sublimes. Aliás, um grupo formado só por negras. 3 negras, inspirado nas Sublimes da década de 60, onde tinha a Diana Ross. I'm missing you. Ai, vou aproveitar isso aí. Canta. Não é lindo? A voz dele é ótima. Que lindo. Eu adoro essa música, você adoro. Sabe aquela música Sonho Meu? Não sei se você conhece. Ah, pronto, Simão, não um pedacinho, vale, só um pedacinho, Simão. só um pedacinho. Vamos cantar a outra, capela. vamos cantar outra. Ah, qual? Vai. Eu te peguei. Qual que você quer? Qual que você quer? Deixa eu Você pensar aqui. manda hoje aqui, vai, fala. Você cantando, Isabel, já tá ali, nós já estamos No lucro? No lucro. Ah, tem tantas que eu gosto muito. Eu gosto muito da música popular brasileira. Não que eu não goste da música internacional, não é isso. Mas acho que a nossa música é tão rica, tão fabulosa. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, de se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver
Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol, desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã. Aplausos. Nós vamos ter que chamar um intervalo comercial rapidinho. Ah, que coisa! Tá? E daqui a pouquinho a gente volta conversando com Isabel e conversando também com os meus convidados, tá? Aqui da plateia. E eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Estamos de volta, um programa muito especial, 18 anos no ar, programa número 690, 690 programas, Isabel Filardes. Eu tô assustada com esse número, hein? Coisa, né? Rapaz, o tanto que você já falou, o tanto que você já contribuiu, o tanto que você já Na verdade, deixou as pessoas é uma felizes. troca de experiências. Assim, Porque mas... eles interagem com a gente através das redes sociais. Aliás, por favor, continue mandando os seus e-mails, continue falando com a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mande pra gente os seus contatos via Zap também. Aliás, quero agradecer mais uma vez a nossa querida plateia ter vindo com a gente, aceitado o nosso convite. A gente tem artista, a gente tem pessoas ilustres, a gente tem empresários, a gente tem cantores, a gente tem um pessoal que está querendo fazer curso de me ajuda, curso de apresentador de TV, nós temos modelos aqui também, enfim, nós temos a produção, nós temos pessoas muito valorosas também aí do outro lado. Hoje a gente tem uma pequena representação, mas nesse momento nós estamos falando com mais de 1,5 milhão de pessoas, estamos acompanhando em todo o Brasil, parte da América Latina via parabólica em canal aberto, para todo o estado de Goiás, Brasília, Tocantins e também para todo, claro, todo o Centro-Oeste, né, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Isabel Filardes. Sim. Como eu antecipei, nós temos uma plateia muito qualitativa hoje. Graças. Entre elas, nós temos o José Eduardo, que é presidente da Associação Ascenda Afroempreendedor de Empresários para o Fortalecimento do Afroempreendedorismo. Tudo bem, José Eduardo? Seja bem-vindo. Como é que funciona essa instituição? Fala pra gente. Tudo bem. Em primeiro lugar, um grande prazer e obrigado, né, pelo convite. Eu até perguntava, né, quando falaram que a Isabel estaria aqui, eu falei, mas ela vai estar no Rio de Janeiro? Ela vai estar pessoalmente. Eu falei, meu Deus, que honra, né? Então eu quero dizer que esse trabalho de empreendedorismo no Brasil é um trabalho não novo, né, mas profissionalmente isso vem acontecendo em todo o país. A economia negra no país, ela movimenta em torno de 513 bilhões, né, que é um número expressivo. Isso no que? No Brasil? No Brasil. De acordo com os dados do IBGE, nós somos 207 milhões de brasileiros, 112 milhões de afro-brasileiros, que é considerado entre pretos e pardos. Desses 112 milhões, 13 milhões trabalham com afroempreendedorismo. Em Goiás, nós somos 453 mil afroempreendedores e os 453 mil afroempreendedores geram mais de 1.200.000 empregos na economia goiana. E com esse discurso, né, nós conversamos com o ex-governador sobre a necessidade de ter uma política de crédito específica para os empresários negros no estado de Goiás, né, para o afroempreendedor. E daí surgiu a política de crédito que a nossa associação aqui conseguiu. A nossa é a primeira política de crédito subsidiado no país para empreendedores, né, empreendedores negros. Com certeza. E não somente isso, né? Aí essa história do empreendedorismo, a nossa associação, ela é nova, tem 3 anos, mas já vem de uma experiência de mais de 19 anos nessa discussão pelo país, inclusive participando de políticas afirmativas de governos federais anteriores, né? Federal anterior. Mas o fato é que nós começamos a entender a importância de dialogar com o mercado. Então eu, pessoalmente, todas as feirinhas onde nós vamos, tem lá um afroempreendedor, principalmente as mulheres negras, que são as maiores empreendedoras. Tem uma dificuldade muito grande do afroempreendedor. Qual que é a diferença do afroempreendedor
pro branco, por exemplo, que está empreendendo? Ele sente uma dificuldade em qual sentido de empreender? Ontem um colega meu me fez uma pergunta muito parecida. Falou, olha, não tem muita diferença entre o negro e o branco e tal. Eu falei, não tem não. Vai nós dois andando na rua e nós dois estamos correndo e a polícia vai atrás. Eu tenho certeza que quem vai apanhar primeiro porque é uma questão de chamada ainda da ideologia do branqueamento no Brasil. A Isabel estava falando sobre a abolição da escravatura, mas a partir daí, de 1889, o país começa a criar uma teoria do embranquecimento, no qual era entendido que o país tinha que embranquecer para que ele pudesse se desenvolver. Né? E com isso... São coisas, me desculpa, eu tenho que parar a tua fala, porque eu não consigo ouvir uma coisa dessa e deixar passar tão simples assim. Porque para mim é uma coisa surreal, é do outro mundo. Eu fui criado com negros, eu sou mineiro de BH, eu morava num condomínio de frente a uma favela. Naquela época a gente não chamava ainda de comunidade, era favela. Os meus amigos eram as pessoas da favela, eram os meninos da favela. A gente no condomínio tinha quadra de esporte, lá de futebol, futebol de salão, né, lá dentro. E na rua, lá do outro lado, atravessando a rua, tinha uma favela e os meninos jogavam futebol de rua. Era toque 3, um negócio assim. Eu adorava aquele negócio. Lá no meio da rua tinha um negócio que eles riscavam de giz e eu ficava lá no meio da rua, naquele toque de 3. Lá, eu gostava demais daquele, brigava, porque eu gostava de canalinho e tudo. Então eu gostava daquilo ali. Eu gostava daquelas pessoas. Eu não conseguia ver diferença. Eu nunca consegui ver isso, né? São os meus melhores amigos até hoje. Mas aí eu tenho uma aspas para você. Você já parou para pensar onde é que estão esses seus amigos negros? Se eles tiveram as mesmas oportunidades que você? Você acabou de ler os meus pensamentos. Por Deus está no céu, Isabel. Eu sei disso. Porque depois de alguns anos que eu mudei para Goiás, eu tenho 3 faculdades hoje, fiz algumas pós-graduações, enfim. Eu voltei para BH. Porque eu vim para Goiás para morar em Goiânia, né? E aí eu voltei para BH depois de um certo tempo. E eu cheguei lá e os meus colegas falaram, e aí, como é que você está? Isso depois que eu voltei para BH, tinha uns 7 anos que eu tinha ficado aqui. Mas eu tive meu próprio carro, meu primeiro carro foi um Fusca, né? Eu acho que eu já tive Fusca também. Já teve. Aí eu voltei para BH. Aí os meus colegas perguntando, não, lá é muito difícil. Eu tenho meu trabalho agora que eu comprei o Fusca e tudo. Quando eu fui olhar os meus amigos, eles estavam desempregados e ganhavam um salário mínimo. Eles nunca tinham tido contato com carro. Os meus amigos que eu moravam na favela. Aí que caiu a ficha que eu fui ver, eu falei, meu Deus, mas eles estão muito atrasados. É disso que nós estamos tentando falar o tempo inteiro. E aí todo mundo fica falando que a gente está falando mimimi. É exatamente esse o ponto. Eu tô arrepiado. A gente sempre pega um exemplo, né, de alguém que, como você, que é branco, né, que tenha tido amigos negros e que a vida andou. Então, aí eu faço sempre essa pergunta, você surgiu, eu estou fazendo essa pergunta para vários outros, que falando, mas isso não existe, mas isso não, eu vou pegar um exemplo vivo para a pessoa poder sentir. E a pessoa só entende quando sente dessa forma. Porque não adianta a gente pegar e falar assim, o branco, você fala, não, o racismo não existe e tal. Por exemplo, quando eu conversei com o Edu sobre o episódio que teve lá no Rio de Janeiro, que eu não ia num determinado evento, eu falei assim, não, Isabel, mas isso tá um pouco exagerado. Eu falei, Edu, senta aqui. Você vai cuidar de mim, vai. Então você precisa entender qual é a minha realidade. Você precisa entender o que é que está nas entrelinhas. E aí eu comecei a contar para ele toda essa história, tudo isso que a gente está falando aqui. Ele, mas eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Mas eu nunca pensei assim. Ué, mas... E aí a pessoa se cala. Mas aí a gente não pode também crucificar a pessoa porque ela nunca se deu conta disso. Porque o racismo, ele é estrutural por conta disso. Isso foi colocado na cabeça, não vou dizer que está no DNA, porque seria um pouco demais, mas isso foi colocado nas entranhas e a gente vem tendo comportamentos e pensamentos viciosos. A gente precisa modificar o pensamento. E não são os brancos que vão modificar, somos nós que temos que levantar da cadeira e mostrar que não é isso, que essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Isso para mim, quando o senhor fala isso, e o senhor é dado mais pelo respeito pela sua posição e pela instituição que você dirige, e não pela sua idade, mas quando eu vejo essa questão, isso me assusta muito, muito. E eu passei a ver com outros olhos.
aquela fala minha lá no início do programa, nossa, eu não vejo cor, eu vejo sim cor. Eu vejo a diferença de tratamento, não que eu faço a diferença disso, né? E a partir disso eu passo a respeitar mais. E eu convido a vocês a fazer a mesma leitura, a fazer o mesmo pensamento. Todos nós que já falamos isso, eu nunca falo os outros, porque eu me coloco também, porque eu já falei isso, né? Para que cota racial em universidades? Isso é exagero. Para que? Eu acho que esse discurso está sendo muito... Tá demais, tá over. Porque eu não via e achava que era over, até entender. Até entender. Agora não funciona. Pois não, José. Só quero dar uma contribuição. Essa história de cotas raciais só surgiram, essa discussão contrária, quando os negros e negras no Brasil passaram a ter. Porque cota, por exemplo, no Brasil, nas universidades, elas foram criadas em 1968. E na época o apelido era Lei do Boi. Então qualquer um que entrar na internet e pesquisar Lei do Boi. Era uma política de cotas que privilegiava filhos de fazendeiros nos cursos de agronomia e veterinária no Brasil. Essa lei de cotas, e aí não tinha necessidade de fazer nenhum concurso para entrar na universidade. Bastava ser filho de fazendeiro e você já tinha ingresso nas universidades federais brasileiras. Isso foi até 1988 no Brasil. Os artistas negros são poucos. Razoável. Hoje a gente tem um grupo razoável. Eu não diria satisfatório ainda, né? Porque alguns tentam, mas recuam mediante a dificuldade. Outros estão nas periferias e não têm tanto acesso, tanta voz. Agora, graças a Deus, na internet, a gente está tendo acesso a vários outros artistas maravilhosos. Razoável. Agora, eu quero conversar com quem brinca com isso, que é o Luiz. Tá ali. Você pode, por favor, passar o microfone? Luiz brinca com isso? Isso, Luiz Filho. Ele já esteve aqui no programa. Já. E parece que você brinca com essa história. Como é que é Sim, isso? hoje em dia eu tento fazer textos para trazer a visão do negro e o que o negro passa, né? Eu me inspiro, tem um texto do Chris Rock que ele fala mais ou menos assim, ele fala, por que os policiais pretos matam outros, os policiais brancos matam outros brancos? Eu acho que chega um momento que eles falam, já matamos muitos pretos hoje, vamos matar um branco para balancear. Então, assim, eu tento pegar, não ser tão porrada como os textos de lá, porque o stand-up no Brasil é novo. Né? Lá tem mais de 30 anos. Bastante, não é, tá Luiz? crescendo bastante. Tá Mas indo a bem. visão política aqui ainda não consegue pegar como lá. Certo. Então eu tento brincar um pouquinho, dou uma tapinha aqui, dou uma soprada amenizada, ali. né? E você, por ser negro, as brincadeiras, como é que elas soam no meio afro, no meio negro das pessoas? Eu falo muito que qualquer tipo de humor que você vai fazer, seja com negro, seja com homossexual, seja com... Não é o que você fala, mas sim a maneira com que você fala. Né? A questão não é a brincadeira, a questão é se aquela brincadeira gira mais como ofensa do que como um humor, como um stand-up. Porque stand-up é de identificação. Se você faz uma piada sobre o negro e eu me identifico, eu vou rir. Agora, se eu vou achar que é ofensivo, aí eu não vou rir. Então depende da maneira com que você fala. É uma linha muito tênue, né? Aí é muito arriscado, né? O que vai diferenciar é a consciência dele. É ele ter acesso à real história, ele se reconhecer. Se um negro que vai fazer um stand-up sobre negro, ele não se reconhecer como negro, aí ele vai ofender as pessoas. Porque ele não vai saber como falar. Esse é o caso, não é isso? Exatamente. Não, é Por o isso caso o seu do Luiz. sucesso que tem na internet também. Estamos aí buscando cada vez mais, né? Luiz, vou te seguir então. Por favor. Ó, que nível, né? Ué, agora vamos eu tô trocar. vendo pessoas com presentes, é isso? É isso mesmo? É isso? A Aline, que pode vir aqui, é presente pra mim? Tá bom. se lascou, obrigada, minha flor. Parabéns, presente. Queridona. Aline. Você tem uma áurea muito boa. E você traz Pede uma paz, pega o microfone assim, pra mim, no só coração da para o gente. pessoal de casa ouvir o que ela É. falou. O que é a Aline? Eu tô falando aqui pra Isabel que eu fico até emocionada. Que ela tem uma áurea muito boa. Viu? Assim, a gente vê que ela tem uma luz própria Obrigada. e que você traz uma energia assim de paz, sabe? Uma energia muito bacana. Foi muito gostoso ter esse momento Bom. aqui com você. Que bom, meu amor. Obrigada. Presente. Presente. Não vou abrir, é meu. É seu, é seu. Não é seu, vou é abrir, seu, você é seu. curiosérrimo. Mais do que merecido. E acabou nos presenteando também, porque presenteando uma convidada nossa. Isso é muito importante. Flores,
Também? Você pode passar o microfone pro Lúcio? É isso. O Lúcio trabalha com decoração. Obrigada, querido. Olha, ele O Lúcio conseguiu. fica do lado ali da Vem Isabel, aqui, só para o vamos pessoal lá. de casa te Deixa eu ver. virar assim né? que tá bonito. Olha o Olha! laço, olha o Ah, laço. você caprichou no laço, hein, Lúcio? Olha aqui, gente. Lúcio, fala no microfone só pra gente. Opa, aqui, ó. Olha Então, aí, trouxe delícia. esse presente pra ti, eu acho que você é merecedora disso, né? Obrigada. E é com todo carinho, com todo amor, eu fiz com todo amor e carinho pra Foi ti. você que montou? Sim, foi eu que montei. Ele acertou. Eu acho que você teve cola. Não teve. Não? Não teve. Eu não Os sabia. lírios brancos não, Eu teve sabia, cola? Não sabia. Não sabia. Ah, Aliás, eu tô querido. sabendo agora. Produção anota, lírios brancos, Isabel gosta. Além do girassol, além da rosa vermelha. Lindo, obrigado. Mas não acabou não, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos conversar um pouquinho mais com Isabel Filardes. Eu volto já já. Já estamos de volta num programa muito especial, muito divertido. A gente, pelo menos, está se divertindo demais aqui no estúdio, tá, gente? Espero que vocês também. E é claro que sempre contando com um sorriso maravilhoso da grande estrela que o Brasil conhece e ama, Vai. Isabel Vai Filardes, com isso. atriz, Aham. apresentadora de TV, Sim. a diretora de teatro, a Vamos amadurecer diretora isso, mas de tô no caminho. TV, a palestrante, Palestrante, sim, com certeza. a cantora, Oui, d'accord. né? Tem muita coisa É. para fazer, né? Inclusive nós começamos falando sobre e agora sobra um espaçozinho para mãe. Sobra um espaçozinho para mãe. É. E você tem o Jamal, É. que é a grande pérola É. que você tem, o grande presente que Deus te deu. É. A minha lamparina, como diz Orlando Moraes, quando Jamal nasceu. Jamal. Sim, Jamal que tem a síndrome de West, sim. tá com Teve. 15 anos. A gente diz teve agora, porque ele não tem mais o Não padrão tem. cerebral da West. Uhum. Que maravilha. Essa É. notícia é muito boa. É. Mas ele está com 15 anos. 15. Na época todo mundo achava que ele tinha uma vida com muita qualidade, mas só até os 7. Exato. Como foi conviver com isso? Como foi se adaptar em plena produção artística, uma corrida, uma vida extremamente corrida, É. e você ainda teve esse baque do seu filho? É. Como é que foi isso, Isabel? O trabalho, eu diria que o trabalho conseguiu me suavizar um pouco essa questão, assim, me tirar um pouco de conviver com essa realidade 24 horas por dia. Apesar de ser quase impossível, mas era o que me dava uma sustentação, assim. Não é fácil você receber um filho diferente, mais diferente ainda do que os outros, do que as outras pessoas, né? Ditas normais. Somos todos diferentes, somos todos seres singulares. Mas ele é um pouco mais. Eu fui vivendo um dia de cada vez, Tancredo, porque a cada dia ele me trazia uma surpresa e um aprendizado. E é assim até hoje. Até hoje. Hoje é um pouquinho mais fácil. Por que um pouquinho mais fácil? Porque no início ele tinha muitas internações. Então eu passei a maior parte da minha vida, os primeiros 2 anos de vida dele, dentro do hospital com ele, porque ele vivia sendo internado e tal. Depois disso, ele veio recuperando aos pouquinhos. Eu tô sintetizando um pouco, porque a gente não tem tanto tempo. E aí ele fez 7 anos, fez 8, fez 9, eu falei, bom, passamos. Mas isso não significa que, para mim, enquanto mãe, que tem uma criança dependente, porque ele vai ser eternamente dependente, né? O prognóstico dele é este, né? Ele não evolui mais do que isso. A grande pergunta é conviver com a pergunta de que? E se eu for primeiro ele ficar? Já se fez essa pergunta? Eu já fiz com os meus gatos, que são considerados meus filhos, e que eu fico extremamente preocupado, mas eu nunca parei para pensar em você. Agora você vai pensar 24 horas por dia. Que todas as vezes que alguém me pergunta algo assim,
Porque hoje eu digo que eu não convivo com essa pergunta na minha cabeça, mas vira e mexe, ela vem me visitar. Eu falo, e se eu for primeiro? A gente não sabe o que Deus escreve, Sim, né? sim. E se eu for primeiro? E se ele for? É uma questão. Então, o que eu faço? Como eu sou uma mulher de muita fé, e se eu não fosse, eu não teria passado pela metade das coisas que eu já vivi, e o Jamal é apenas um capítulo da minha vida e da minha história. Um dia, mais pra frente um pouquinho, a gente vai escrever um livro, né? Onde eu vou poder contar outros episódios difíceis, fortes e transformadores da minha vida. E você ajuda muitas pessoas nas suas palestras contando as suas histórias. Contando as minhas histórias reais. É a partir daí que eu criei as minhas palestras, a partir das minhas vivências. E além de Jamal, nós temos Kalel Que é outra e figura. temos Ana Luz. Que é outra figura. Gente, Kalel é tudo de bom. Enquanto eu tenho um respeito grande pelo Jamal, porque o Jamal é muito... Ele tem uma autoridade. A autoridade é a palavra dele. O Jamal tem uma autoridade espiritual gigantesca. Ele é o né? cara. Agora, o Kalel é tudo de bom. Kalel é ligado no 120, gente. O Kalel tá com o quê? Com 7? 5. Cara, você não tem noção. Anteontem ele virou pra mim e falou assim, ele tem 5 anos. Ele chegou da escola, tirei o uniforme dele, ele virou, mamãe, você é tão gostosinha. Eu tô falando, vocês não têm noção. Isso é o mínimo que esse cara apronta. Eu falei, aonde você aprendeu isso, cara? Aí ele. Então, gente, como um menino de 5 anos vira pra você e fala uma coisa dessa? Então, assim, o que eu posso esperar dele? Tudo. Mas ele é filho de artista, né, Isabel? Isso aí. Artista né? Artista é. Eu não Agora, queria que fosse, Ana Luz, não. você lançou no filme. Né? Ela a No Love, Rock princípio and Blues. ficou meio receosa de fazer, de participar. Aí ela leu o roteiro e tal, viu que ela ia ficar numa área confortável e tudo mais. Eu falei, você vai fazer se você quiser. Assim como fizeram comigo, eu vou fazer com você. Você só vai se você quiser, se você se sentir à vontade. E assim foi, ela foi super bem. O filme é foférrimo. Canta no filme também, junto comigo. Você está no cinema, no Cinderela Pop. Cinderela Pop. Ela tá no Cinderela Pop, tá, gente? Assiste Quem quiser aí, ver, vai assistir É o filme. verdade, não é isso? Fátima diretora, um Fátima show. diretora. Ai, que pena que o papo tá acabando. que pena que não tem mais tempo. Não temos, Não é né? ruim, não é ruim. Eu falei, é ruim quando a Isabel sai do ar. Oh. É ruim quando a Isabel deixa a gente, Ai, né? Mas hoje é um programa de 18 anos. Ahá. Estamos completando 18 anos. Viva! Com muito sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Aliás, eu tô vendo a produção com bolo ali, extremamente tímido, ninguém quer entrar no ar, mas o bolo tá ali, o bolo tá me chamando, o bolo tá ali. Venha, bolo, venha! Venha, bolo. Essa é a Dani, aplausos pra Dani. A Dani é chefe de produção do programa. A maioria de vocês conhece a Dani pelo telefone, né? E quem vem aqui... Olha a Dani, gente! A Dani, essa é a Dani, gente, essa é a Dani. O bolo, parabéns. Vamos encerrar com Cadê? parabéns? Vamos encerrar com parabéns? Ah, eles não deixaram colocar a vela porque é de estúdio aqui, eles colocaram Ah. esse fogo, aí não permitiram. Mas eu não vou cantar parabéns, não. Vai. Vou cantar parabéns? Não. Eu vou Você vai cantar outra cantar. coisa. O que você vai cantar? Pode? Pode, Já deve. vamos encerrar? Já tá aí, Eu vou ficar em pé finalizando. do seu lado? Por favor, fica Vá. aqui. Câmeras, posicione pra Isabel. Vamos lá. Você vai cantar? Vai cantar? Eu tenho que ficar de pé. Eu vou cantar para você. Ah, você tá brincando. Eu ganhei presente. Vamos lá, me dá presente. Não é só pra você. Eu vou cantar para você e para todo mundo. É óbvio. Em homenagem aos 18 anos, em homenagem à gratidão que eu tenho por você, que tem entrado na minha vida. A gratidão pela vida em si, pela minha saúde, pelos meus trabalhos, pelos meus filhos, por tudo de bom que está na minha vida hoje, que está para chegar e na vida de todos vocês, que possa transbordar na vida de vocês toda essa alegria e toda essa gratidão. Então, vou te dar... Eu tenho que falar antes dela cantar, porque ela tá me agradecendo, mas porque ela é muito generosa. Porque quem ganha o presente realmente fui eu, o prazer e o privilégio e a generosidade dela permitir que eu trabalhasse com ela na equipe dela. Muito obrigado. E é verdade, tá? Você transformou a vida e me deixa cada vez mais feliz de trabalhar com você. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Sucesso pra nós, mas canta. Vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar
Eu vou andar à beira do abismo, e vagar, e vagar, e vagar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar alegria. Recebo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Continue a manter contato conosco nas nossas redes sociais. E o bolo eu divido com todos vocês e com toda a minha plateia. Um carinho muito grande. Espero vocês todos aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Aplausos para Isabel. Eu vou sair do fundo do mar, vou sair da beira do abismo.